Rádio Metropolitana há 60 anos com você, em Mogi, na região do Alto Tietê, ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre lá pelo meu site marilei.com.br. 7 de junho de 2022, depois de mais de 20 anos, trazendo de volta aqui um entrevistado muito especial, Ben Maherem Kadesh, ou Michael Alevi, ele que é rabino, mestre cabalista, exorcista, criptologista. Nós vamos descobrir tudo isso, né, de um judeu nascido no exílio e que mora em Suzano há muitos anos, e a gente vai entender melhor, né, o que ele faz no dia a dia com tantos livros aqui, inclusive publicados. Bom dia, é um prazer te receber depois de tantos anos. Boker Tov, quer dizer bom dia. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Tá ótimo, tudo ótimo. Vamos primeiro explicar quem é você, né? Porque você tem 2 nomes. Tenho 3 nomes. 3 nomes. Gente, você é muito chique, né? Eu só tenho um nome e olhe lá, né? Por que você tem 3 nomes e eu só tenho um? Bom, esses são segredos, né, da tradição, né? Porque toda pessoa que pratica a tradição, que pratica a Torá, que está envolvida com o judaísmo, tem um nome hebreu, um nome hebraico. Esse nome hebraico que a pessoa tem, por exemplo, digamos que ela se chame Avraham, que seria, aqui equivalente seria Abraão, né? Quando ela recebe o nome, por exemplo, Avraham, ela puxa para a vida dela uma centelha da alma raiz do pai Abraão. E isso ajuda na vida dela, né, a melhorar a sua vida, a que ela possa também se encontrar espiritualmente, crescer espiritualmente com essa luz que ela puxa da alma raiz Abraão. Se a pessoa recebe o nome de Moshe, por exemplo, que é Moisés, ou David, ou Shlomo, que é Salomão, assim por diante, é a mesma coisa. E esses segredos também estão ligados, né, com a evolução espiritual, né, com níveis de alma que vão se acrescentando à pessoa, porque muitas pessoas pensam que, por exemplo, uma pessoa tem uma única alma, né? Isso é uma limitação espiritual, uma limitação pela falta de conhecimento. Na verdade, muitas pessoas podem ter muitas almas, né? Isso tudo são segredos bíblicos que estão nos textos hebraicos da Bíblia, que depois foi traduzida, mas com a tradução, esses segredos se perderam, né? Porque não é possível traduzir esses mistérios que estão no texto hebraico, então se criou uma limitação. Mas então esses nomes estão envolvidos com isso. Quantas almas a gente tem? Bom, uma pessoa pode ter até 4 almas, né, de acordo com os segredos do nome divino, que é o nome do Kadosh Baruch Hu, que poucas pessoas desconhecem por causa das traduções, né? Por exemplo, o nome foi traduzido apenas para Senhor, né, ou em alguns outros textos para Eterno, ou para Altíssimo, mas realmente o nome, né, do Criador acabou ficando oculto em função das traduções. Esse nome tem 4 letras, né, que são as letras Yud, He, Vav, He. Nós não pronunciamos para evitar, por exemplo, que ele seja profanado. Então, no lugar, quando nós temos nossas preces ou estamos estudando o Torá, nós falamos Adonai, né, para substituir, né, a pronúncia desse nome. Mas de acordo com o segredo desse nome, tudo nesse mundo tem 4 camadas. Por exemplo, se você pegar uma fruta, se você pegar uma laranja, por exemplo, a laranja tem 4 camadas. Ela tem a casca, ela tem aquela pelinha branquinha, depois ela tem a polpa e ela tem a semente. O corpo humano, por exemplo, tem ossos, tendões, carne e pele. Então tudo no universo tem 4 camadas, em função do nome do Criador. O que é um judeu nascido no exílio? Um judeu nascido no exílio é um judeu que, em função da dispersão involuntária israelita, que foi imposto pela Inquisição Católica Romana, os judeus foram obrigados a se converter, né, para ficarem vivos, né? Então se perdeu, né, o contato, de fato, né, com a nação judia, com o povo judeu, porque os judeus foram casando depois com outros povos, com outras pessoas, e foram gerando filhos, e esses filhos foram nascendo na dispersão involuntária, que é chamada na Bíblia de Galut. E em função disso, então, a pessoa que nasceu dessa forma, ele é então um judeu nascido no exílio. E muitas vezes ele não conhece a própria identidade dele, ou a própria ascendência judia dele, judaica dele, né? Como eu falei, por exemplo, a minha mãe, que nasceu na Bahia, ela é descendente de Dom Isaac Abravanel, que era um rabino espanhol,
lá do século XVI mais ou menos, que era também poeta, cabalista, que depois foi para Portugal. Em Portugal a família dele foi obrigada à conversão, e por causa da conversão eles receberam o nome dos seus padrinhos de batismo, né, que eram os Martins. Então a minha mãe, que é descendente da família Martim, ela é uma descendente da família de Dom Isaac Abravanel. O que é ser um judeu? Bom, muita gente pensa que judeu está ligado apenas com o ventre judeu, né? Por exemplo, uma pessoa que nasceu de uma família judia tradicional, ela seria um judeu. Não, mas uma pessoa, né, pode se tornar também um judeu, né, através da techuvá, que é o retorno, né, por exemplo, de uma pessoa que nasceu no exílio, né, à tradição judia. Então ela faz techuvá, que é o retorno. Então ela então já é judia. Agora tem a questão também que isso é muito espiritual, né? É uma questão de espiritualidade, né? Então a pessoa que aceita, né, a prática da Torá sagrada, né, então ela é considerada como um judeu. A Torá é a Bíblia de vocês? A Torá, né, é o que vocês conhecem como o Pentateuco, né, que são conhecidos, né, pela teologia como os 5 livros de Moisés. Certo, tá? isso Que é a são Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que no hebraico, né, é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Tá? Então essa é a Torá. E da Torá se derivou todo o resto, inclusive os profetas. Os outros livros. Né? Por exemplo, então a Bíblia, né, e eu preciso dizer que não existe Antigo Testamento. Antigo Testamento é um nome, né, que foi cunhado, né, em função do antissemitismo romano, né, porque na ideia romana o Deus do Antigo Testamento era muito violento, vingador, bravo, né, mas o Deus do Novo Testamento não, ele é um então Deus, ele é um Deus bonzinho. Não existe isso, porque é inclusive uma contradição, inclusive no próprio cristianismo, né, é conhecido que o Kadosh Baruch Hu, que o sagrado não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então como poderia haver, por exemplo, um Deus irado no Antigo Testamento e um Deus bonzinho no Novo Testamento? Não existe isso. Quem que é o seu Deus? Então, o Kadosh Baruch Hu é o Criador do universo. Então, o cristão cultua o mesmo Criador que os judeus cultuam. É o mesmo. Deus é um só. É um só. Que vocês chamam de? O Kadosh Baruch Hu. Quer dizer, o sagrado, abençoado seja ele. Seja ele. Que a gente chama de Deus. Mas Deus é uma, digamos assim, é uma criação que dá às pessoas uma ideia de que elas estão falando com um ser invisível. Porque essa palavra Deus não existe no texto hebraico. Né? Ele foi criado com as traduções. Né? O texto hebraico só tem criador. Não, no texto hebraico, né, o que eles emprestaram para significar Deus é o nome hebraico Elohim, ou Elohim. Né? Que é na verdade um plural magéstico. E se eu fosse dar uma tradução para este nome, não seria Deus, seria deuses, porque é plural, não é singular. Tá? Então se emprestou, né, se deu para esse nome Elohim, que é um dos 10 nomes na árvore da vida, né, o significado de Deus. Mas esse significado diminui inclusive o próprio significado e a própria qualidade e os próprios segredos do que um nome Elohim, por exemplo, é. O que é ser um rabino? Rabino, a palavra rabino vem do hebraico Rav, né, que significa mestre, professor. Né? Como que você se transformou num rabino? Bom, eu comecei, né, em 1996, eu tive um sonho e eu acordei falando hebraico. Do nada? Sem nunca ter estudado. E aí? Sem nunca ter estudado a língua. E aí, como é que foi isso? Então, isso foi assustador na época, né? Porque eu vim de com quantos anos? Eu estava com 29 anos. 29 anos. Eu vim de uma família cristã. Católica? Né? Cristã evangélica. Evangélica, tá. E isso para mim E aí você acordou com 29 anos falando hebraico. E aí isso mudou completamente a minha vida. Né? Eu já tinha uma atração bastante forte por Israel, pelo origem, povo judeu. Exatamente. Aí eu fiz techuvá e voltei para minha origem. Entendi. Né? Aí você virou um rabino. Estudou para ser rabino. Eu sou diplomado, inclusive, eu tenho um diploma de rabinato. Né? Então, é assim que se torna um mestre. Seria...
similar a ser um padre, por exemplo. Seria similar a ser um padre. Mais ou menos isso, na sua, claro, Ou, né? Na sua filosofia de vida. Uhum. Mestre cabalista, o que é a cabala? Ou Muito cabalá, como certo se fala? Cabalá. Cabalá. A gente fala cabala, né? Mas é cabalá. Para se entender as escrituras hebraicas, você precisa da chave. Porque a escritura hebraica é um código. Tá? Ela não é apenas um livro de narrativas. As narrativas são as vestimentas que foram dadas a esses códigos para que nós possamos ter contato com esses códigos. Para se entender esses códigos, precisa da Cabalá, que é a chave. Então os antigos, como Adão, Abraão, Moisés, Salomão, todos eram cabalistas. Todos os profetas eram cabalistas. E todos os textos dos profetas, por exemplo, está cheio de Cabalá. Então, se você quer entender as escrituras verdadeiramente, precisa estudar a Cabalá. A Cabalá não é magia, como muita gente pensa. Tem gente a Cabalá que fala, né, não é esoterismo. Não é esotérico, não é esoterismo. É um estudo. A Cabalá é sabedoria, conhecimento. Por exemplo, você tem um verso que é muito falado no meio cristão, que é aquele verso que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Se você pega o texto hebraico, né, a palavra para conhecimento é da'at. Tá? Da'at é uma palavra que se refere ao conhecimento da Cabala. Não é qualquer outro conhecimento que as pessoas possam imaginar. É especificamente o conhecimento da Cabalá. Então, pessoas como Yeremiyahu, que é o profeta Jeremias, ou Ishayahu Hanavi, que é o profeta Isaías, todos eles eram cabalistas. O profeta Eliyahu, né, Elias, né? E aliás, pouca gente sabe que as escrituras falam de 2 Elias e não de um só. Quando as pessoas leem o texto traduzido, elas têm a ideia de que está falando de apenas um profeta Elias, mas são 2 profetas Elias. Um é chamado Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, e o outro é chamado Eliyahu Tishbi, ou na tradução Eliyahu Tisbita. Então um significa o profeta Elias, outro significa o Elias que retorna. Tá? São 2. São 2. Exorcista. Aí vamos para a parte, né? Que é você é exorcista? Já fiz exorcismos. Já. Em quem? Pessoas que estavam possuídas por Shedim, que a gente fala, né? Que é o demônio? A palavra Shedim significa demônios, né? Espíritos malignos pode ser também. Como é que você sabe que eu não estou possuída? Ah, sim, pelas características, né? Também pela energia. Não vou nem comentar, né? Tem dia que eu tô meio atacada, não pode ser isso? Não, isso aí são os aspectos da sua alma. Por exemplo, a sua alma, né? Ela pode ter vindo da esquerda ou da direita, da árvore da vida. Se você veio da esquerda, a sua alma, você está mais ligado com a severidade, que é a energia, que é a força, que é a ira, né? Se você veio da direita, essa sua alma veio da direita, ela está mais conectada com a bondade, tá? Se você tem uma alma que veio do pilar central, essa alma equilibra as duas coisas, nem severidade e nem bondade, mas equilíbrio, né? É por isso que, por exemplo, o Kadosh Baruch Hu disse para Yehoshua, que é Josué, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. O caminho é o pilar central, é o equilíbrio. E como é que eu não sei que o Marcelo Arruda está demoniado? Não, aqui ele não está mesmo, tenho certeza. Não está? Não. Não tá? Não. Como é que a pessoa tá com demônio? Bom, você tem uma série de características. Por exemplo, né, um exorcismo que eu fiz, né, aconteceu na nossa sinagoga, certa vez. Uma pessoa, em Suzano? Em Suzano, né, quando a gente tinha sinagoga lá. E uma pessoa veio para a recepção da Shabbat sagrada, né? E quando ela sentou na cadeira, imediatamente, né, a cadeira começou a levitar com a pessoa sentada sobre ela, né? Começou a trepidar primeiro, depois ela começou a levitar. Subiu? Uhum. E aí? E aí é que eu tive que parar o ritual, eu tive que parar a recepção da Shabbat para fazer o exorcismo. Como é que faz um exorcismo? Bom, o exorcismo começa com, né, a invocação, né, de nomes divinos e nomes angélicos também, né? Tanto que eu tenho um livro aqui, por exemplo, que é baseado nisso. Você começa a rezar na nossa linguagem mas em católica, hebraico, né? Esse ritual de exorcismo é chamado Gerush Hashedim, quer dizer expulsão de demônios, né? Então tem certas orações hebraicas que são direcionadas para isso. Que são direcionadas para isso, que eram orações, por exemplo, que eram feitas pelo profeta Elias.
por Moisés, que são orações muito antigas, não são orações novas, não é, por exemplo, uma coisa que é criada no momento, né? Essas preces existem em livros sagrados que têm mais de 2000 anos, Muito não são antigos. novos, né? Então a gente tem que, É raro a pessoa estar com demônios? no nosso caso é raro, É. não é muito comum isso. Por exemplo, Né? vou dar um exemplo pode ser um exemplo bobo, mas por exemplo, você pega uma pessoa, um psicopata, um Hannibal Lecter lá, que matou pessoas, comia pedaços das carnes das pessoas, por exemplo. Essa pessoa tá com demônio? Olha, se você for falar no Hannibal Lecter, né? Eu tô falando dele, porque é a primeira pessoa que me veio num demônio. É. Porque quando eu assisti o filme, eu fiquei desesperado com aquele filme. Olha, Hitler era a reencarnação de um demônio, tá? O Hitler era, sim. Você tá afirmando. Estou afirmando, e há Como que você evidências, sabe? por exemplo, o Hitler veio da Clipá de Amã. O que é Que é a isso? Clipá de Amã? A família de Amã, que é mencionada na Bíblia no livro de Esther. O que é isso? Amã era um demônio. A mãe era um demônio. Amã era um demônio da família de Amaleque. Né? Amaleque é muito antigo na Terra. Tá? É um povo muito antigo e é um povo extremamente maligno. Os nazistas, eles eram amalequitas. Né? Então o Hitler era O a Hitler reencarnação era a do reencarnação de demônio. Amã. Aí o cara fala assim, reencarnação não existe. Não, a reencarnação existe sim, ela é bíblica, só que ela foi tirada da Bíblia no Concílio de Constantinopla em 553 d.C. pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. Eles baniram os textos que falavam da reencarnação na Bíblia. Mas antes, até aquele reencarnação momento... existe? Sim, até aquele momento, né? Todo o cristianismo, inclusive, acreditava na reencarnação. A partir daqui, a partir de 553 d.C., a reencarnação é banida na Bíblia. Por quê? Por causa do controle. Porque Interesses. era interesse e medo, né? Porque é muito melhor para controlar as pessoas que exista um inferno para onde a pessoa Se morrer, vá vai pro inferno. se ela não aceita o cristianismo, por exemplo. Então, assim, sendo assim, todos os judeus estão condenados. Entendeu? E então o Hitler foi uma reencarnação Sim. Por do exemplo, demônio. você conhece o Salmo 23, Oh, ok? todos os dias eu rezo ele. Tá bom. O que você reza? Você reza, o Senhor é meu pastor, nada me Nada me faltará. faltará. Tá errado. Pronto, Tá. eu rezo errado todo dia. Tá. Isso é tradução. 50 anos rezando errado. O texto não fala isso. O texto fala Adonai Roi Lo Erissá. Que significa isso? O Eterno, ou Kadosh Baruch Hu, é o meu pastor, não me faltará. Não é nada me faltará. Não me faltará. Não me faltará. Quem não faltará? O Kadosh Baruch Hu. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Não me faltará. Pronto, Ele já não vou rezar faltará. certo agora. Então as pessoas... Ele não me faltará. as pessoas imaginam... Não é nada me faltará. Não existe então, isso no gente, texto. estamos cantando. Segundo o nosso rabino, estamos falando errado a nossa oração. Estamos falando errado. Então, o Senhor por é meu exemplo, pastor e não me faltará. aí você chega no texto que fala assim, refrigera a minha alma. Refrigera certo? a minha alma. Existe isso no texto hebraico? Não, não está escrito isso. O que está escrito lá é Nafishi e Oshevav, significa fará a minha alma retornar. Que é a reencarnação. Tá, se a alma foi, ela precisa retornar, significa que ela foi para algum lugar. Para onde que ela foi? Que ela precisa retornar. Como é que eu Tá? sei isso? Outro texto que Quer fala- dizer, então todo mundo é reencarnação aqui? Todos são. Quantas Né? vezes a É gente claro que o reencarna? cristianismo vai ter uma dificuldade com isso, porque eles foram ensinados a vida inteira que a reencarnação não existe e que ela é uma coisa do demônio. E isso é blasfêmia contra o Kadosh Baruch Hu. Tá? Por exemplo, tem o Salmo 19, versículo 8, que fala assim: Torat temimá, Torat Adonai temimá, Meshivat anefesh, significa, né, a Torá do Kadosh Baruch Hu é perfeita, faz retornar a alma. Na tradução eles colocaram cura a alma. Não existe isso no texto original. Quer dizer, as traduções foram vindo Foram erradas. manipuladas, não foram vindo erradas, elas foram manipuladas para esconder a verdade. Vamos voltar no Hitler? Vamos. Ele era o demônio por quê? Porque ele era uma reencarnação de Amã. Então todo mundo que seguia Hitler era endemoniado. Não especificamente. As pessoas foram enganadas. Manipuladas. Né? Foram manipuladas. Agora, os nazistas, por exemplo, tem o livro de Esther, é um livro cheio de códigos, é um dos livros muito enigmáticos Um dos que tem mais na Bíblia. difíceis, tá? né? Por exemplo, lá no capítulo 9 de Esther, né? Depois que Amã armou toda a emboscada que ele queria destruir os judeus, saquear os seus bens e assim por diante, Sim. ok? Né? Os judeus viram o jogo, né? E eles então se assenhoram daqueles que queriam os matar. Entre estes que foram mortos estão a família de Amã. Era Amã e os seus 10 filhos.
Esses 10 filhos de Amã são chamados Aseret Benei Amã, os 10 filhos de Amã. Tá? Eles foram enforcados. Tá? Então, mais tarde, né, a rainha Esther, ela recebe do rei Ahasverosh, que as pessoas conhecem como Xerxes, ou Assueros, né, um presente. O rei disse assim: olha, rainha, lá em Shushan, né, foram mortos 500 pessoas e mais os 10 filhos de Amã. O que mais eu poderia fazer por ti? E, estranhamente, a rainha Esther diz assim: que eles sejam enforcados amanhã, conforme eles foram enforcados hoje. Tá? O que acontece? Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, provocada por Hitler e os seus asseclas, certo? Que são os nazistas. 6 anos depois, vem o Tribunal de Nuremberg, e no Tribunal de Nuremberg são condenados à forca 10 carrascos nazistas. Esses 10 carrascos nazistas eram reencarnações dos 10 filhos de Amã. O nome Hitler, né, quando você translitera ele para o hebraico, são 5 letrinhas. Esse nome Hitler, as letras dele são as iniciais de Amam, Yashuv, Torquemada, Lerotsear, que em hebraico significa: Amã retornará em Torquemada para assassinar. Hitler, ele era uma reencarnação de Amã e do padre Torquemada, que foi o inquisidor católico espanhol que matou milhares de judeus. Aí, Rabino, a gente volta lá no Hannibal Lecter, né, por exemplo. O Lecter não é uma reencarnação do mal, assim, ele é o mal. Ele é o mal, tá, mas não é um em função do que ele passa. Ele estava endemoniado, por exemplo? Podia estar? Pelo que eu conheço da história do Lecter, né, e eu gosto muito, né, da personagem do Hannibal Lecter, né, apesar de rejeitar, né, essa ideia dele comer pessoas, sim, né, que é horrível. Evidentemente, uma pessoa que faz essas coisas acaba puxando centelhas de alma para si, que são centelhas impuras, que são centelhas... Então ele poderia estar endemoniado em determinados momentos. Então, nesse sentido... De assassinatos, né, por exemplo. Nesse sentido, ele poderia ser... né, ele poderia até ser a reencarnação de um demônio, mas eu vejo mais Hannibal Lecter como uma reencarnação da família de Caim. Porque de Caim matou Abel. De Caim vem todos os assassinos do mundo. Né, que matou Abel. Tanto que o texto que fala da morte de Abel, quando está escrito assim, né? Porque o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, não está escrito sangue. Está escrito sangues, no plural, no texto hebraico. São vários. Referindo-se a todos aqueles que seriam assassinados no futuro. Interessante. Isso é só você aprender essas coisas estudando Kabbalah e estudando hebraico. Sem estudar hebraico, os textos da Bíblia são confusão e perplexidade. Porque eles não esclarecem nada. As pessoas se baseiam nessas traduções, né, para o seu ato de fé, por exemplo, mas essas traduções foram manipuladas durante centenas de anos. Manda bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente, bom tá? Dia. Hugo Marques, Ranieri Machado, bom dia, Rabino, Kabbalah, é um tema sempre interessante. No alfabeto hebraico, as letras também significam números. A gematria é usada... Gematria é usada na Kabbalah? Como funciona isso? Por exemplo... O que é gematria? Eu nem sei o que é. Se você pega, por exemplo, né, o nome Amã, né, que era Amam Ben Amedata Agagi, era o nome completo dele. Então essas letras hebraicas que escrevem esse nome, né, cada letra tem um número correspondente a ela. Sim. Porque no hebraico não tem números, as letras representam os números. Certo. Quando você calcula Amam Ben Amedata Agagi, dá 619 em hebraico. 619 é o mesmo valor de Stalin, Hitler e Mussolini juntos. Entendi. Os 3 que causaram a Segunda Guerra Mundial. Porque os 3 eram centelhas de Amã. Tá? O que acontece na história? Hitler morre, Mussolini morre, Stalin fica vivo. Quando Stalin fica vivo, ele se torna muito mais poderoso do que quando Hitler e Mussolini estavam vivos. Depois de tudo que Stalin fez, ele matou mais gente do que o nazismo, ele matou 40 milhões de pessoas. Né? Estranhamente, Stalin é encontrado morto, né, na noite do dia de Purim. Purim é a festa que os judeus comemoram, que nasceu com o enforcamento de Amã e a sua família no livro de Esther. Então você pergunta, por que o Stalin morreu em Purim? A resposta é bem simples, porque ele era uma reencarnação de Amã. Entendi. A Marina Soares Costa Neves fez uma pergunta ótima. Putin tem tradução do mal?
Do Vladimir Putin, né? O Vladimir Putin, ele é da família de Edom, né? Assim como os Estados Unidos também, tá? Então, inclusive, né, isso que está acontecendo agora pode nos conduzir à Terceira Guerra Mundial. Sim. Né? E não é só eu que estou falando, tá? Todo mundo, né? Agora você tem lá tem essa preocupação. O profeta Ezequiel. Você tem o capítulo 38 e o capítulo 39 do profeta Ezequiel. E nesses dois textos falam da guerra contra Gog e Magog. O que é isso? Então, Gog e Magog é uma energia negativa. Tá? Essa energia negativa é controlada por um príncipe demoníaco que é chamado Armilos. Que no texto ele é chamado de Nassi, Rosh, Meshech e Tuval. Tá? Dentro desse verso, escondido nas letras hebraicas, tá, tem o nome dos presidentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são Gog e Magog. Tá? O que está acontecendo agora foi profetizado num livro antigo chamado Zohar. Tá? Esse livro, tá, ele é mencionado no livro de Daniel. Sabe aquele livro selado que é falado em Daniel? Sim. O nome dele é Zohar. Este livro contém todos os segredos das escrituras hebraicas, todos. E nesse livro fala, né, que no final dos tempos haveria a guerra contra Gog e Magog. Tá? E que o Kadosh Baruch Hu ia levantar uma nação vinda do norte contra os perversos edomitas, que são os Estados Unidos. Então o que está acontecendo aqui, né? E a Rússia está no norte, ao norte de Israel, ok? Pode se tornar a Terceira Guerra Mundial. Que está escrito lá no nosso... Está tudo escrito já. É isso. Pode ser essa anunciação agora. Isso vai depender da humanidade, né? Se a humanidade fizer techufá, se arrepender, né? E se voltar ao sagrado, ao Kadosh Baruch Hu, se voltar à Torá... Que seria se converter, é isso? Não, essa palavra converter, ela é muito... Porque converter, né, ela indica uma coisa que é feita à força. Ou você se converte ou você está a pé. Então a palavra certa é o quê? Não, techuvá, fazer retorno. Fazer o retorno. O retorno à sabedoria da Torá, o retorno, né, ao divino. Você tem um monte de perguntas aqui, perguntas interessantíssimas. Por exemplo, Amarelo Bento, gostaria de saber qual a opinião sobre intolerância religiosa. Pois é, a intolerância religiosa, o que é? Né? Por exemplo, né, quando eu começo a explicar determinados mistérios da Bíblia, eu sou sempre deparado com intolerância religiosa. Por quê? Por quê? Porque a maioria dos cristãos acredita que o cristianismo é a verdade. Tá? Em função disso, tudo que os judeus falam é mentira. Tá? Então isso é intolerância religiosa. Porque quem veio primeiro foram os judeus. E foram os judeus que deram ao mundo contato com o Criador. Espalharam a espiritualidade pelo mundo. Tá? Quem revelou, né, a Bíblia, por exemplo, né, foram os judeus. Até que houve uma imposição dos reis gregos helenistas, né, para que se traduzisse os textos hebraicos, que virou a Septuaginta, e da Septuaginta, né, a tradução para o latim e para o grego, ninguém sabia nada sobre isso. Os únicos que conheciam isso eram os judeus. A Marinete Sangi de Almeida Bruno, Jesus era judeu. Jesus era judeu. Buda também. Buda teve contato com a sabedoria que veio do pai, né? Abraão. Porque tem, assim... vários desses... Os hindus... A gente chama de messias, né? Eram judeus. Todos os messias, eram judeus. A maioria foram judeus. A maioria, não é? Jesus era judeu. Sim. Isso é provável. E o nome não é Jesus, né? Yeshua. Yeshua, sim. Marinês Soares Costa Neves fez uma pergunta ótima. Marinês é ela. Eu que sou a Marilei, retardada, eu li o nome dela. Marilei, se puder perguntar, agradeço. No início de 1900, né, o século passado, tivemos pandemia após 2 guerras. Neste século, pandemia e uma guerra, seria cíclico? Seria cíclico. É cíclico? É cíclico. Por quê, Rabino? Por causa da dureza do coração da humanidade. Por isso que você falou de voltar... Fazer techuvá. Techuvá. Por exemplo, que é um exemplo bem simples. Sim. Tá? Nínive, Jonas. Nínive estava condenada por causa dos seus pecados. Né? O Kadosh Baruch Hu, né, falou, vai lá, Jonas. Faz com que eles façam techuvá.
que eles se arrependam. Às vezes a palavra techuvá é traduzida como arrependimento. Arrependimento. É. Por isso que falam que quando você se arrepende de uma coisa que você fez, por exemplo, você matou uma pessoa. Se você se arrepender de verdade, tá. Deus, vou falar de Deus porque eu sou católica, Deus vai lá e te perdoa, é isso? Exatamente. Por exemplo, se você faz a techuvá, que é o arrependimento, o retorno De verdade, de coração, verdadeiramente, então Você tem o perdão. você vai ter uma oportunidade, inclusive, de fazer a reparação, porque não adianta você pedir perdão em profusão. O que é reparação? Por exemplo, digamos que você roubou alguma coisa de alguém. Mas você matar alguém não adianta, a pessoa não volta. Pois é, essa é a questão, mas a pessoa tem que fazer reparação, entendeu? Isso significa que ela também vai ser dada ao sofrimento por causa do sofrimento que ela causou na vida de outras pessoas. Entendi. Tá? Então isso é reparação. Então não adianta pedir perdão em profusão sem haver reparação. Entendi. Né? Então se, por exemplo, eu furtei alguma coisa de alguém, eu tenho que devolver. Sim. Tá? A Jerusa Pacheco Reis está aqui com a gente. Um beijo grande para você. Tá com Covid, estimo melhoras para ela. Beijo, saúde. Aliás, a Covid está codificada nos textos hebraicos. O que é Covid? Bom, a Covid, por exemplo, tem ela aparece codificada no livro do profeta Zacarias, tá? E ela é chamada de a praga. A praga. A praga, tá? Como já tivemos outras. Já tivemos outras, né? E vão haver outras enquanto a humanidade continuar, né, evitando, né, a fazer a sua techuvá, né? Então tem que ser como Nínive, se arrepender de coração. De todo o coração. Para poder, né? Poucas pessoas, inclusive, sabem que o príncipe regente de Nínive naquela época era o faraó, o mesmo faraó do Êxodo. A pergunta do Amarelo Bento, nessa época, algum nome bíblico, sobrenome Bento, ou alguma parte da história passada, alguém que quer dizer Bento, como o Papa Bento, por exemplo? Não. Não? Não. Não. Apesar que a palavra bendito, né? É uma tradução da palavra barur, né? Mas a palavra barur vem do hebraico barer, que significa joelho. Entendi. Que é dobrar os joelhos. Quando nós pronunciamos as orações, né? Por exemplo, Baruch atah Adoshem, né? Bendito seja o Kadosh Baruch Hu, nós sempre dobramos o joelho. Então é daí que vem a palavra bendito. O Saulo Lopes ligou para cá para perguntar para o Rabino o que ele acha do Talmud, também sobre Jesus, sobre o sacrifício na cruz e se a volta dele está próxima. Bom, Talmud o quê? O Talmud é um compêndio formado pela Mishnah e pela Guemará, que são discussões dos rabinos sobre os textos da Torá. E no Talmud eles explicam tudo. Muitos dos segredos, inclusive. Por exemplo, agora você tem a astronomia, você tem a astrofísica e assim por diante, e hoje eles sabem que existem buracos negros, Sim. que existem constelações. Os talmudistas sabiam disso há 2000 anos. E isso está nos textos do Talmud. Enquanto as pessoas achavam que tinham 2.000 estrelas nos céus, os talmudistas já falaram de milhares e milhares de estrelas. Vamos para os extraterrestres, então? Se você quiser. Vamos lá. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né? Existe, então, extraterrestre? Existe extraterrestres e intraterrenos. Como que eu sei disso? Como que eu provo? Porque a tradição, né, já tem isso escrito há mais de 2000 anos. E já existe uma série... Como é que a gente sabe? Entendeu? Quem é? Como é que eu sei que você não é um extraterrestre, Rabino, por exemplo? Bom, eu posso ser um extraterrestre. Na verdade, eu tenho cara de extraterrestre. na verdade, nesse sentido, todos nós somos. Somos também? Porque a humanidade não foi criada aqui. Foi criada onde? Ela foi trazida para cá. Adão não foi criado aqui. Foi criada onde? Marte. Por que você acha que nós queremos voltar para Marte? Nós fomos criados em Marte? O texto hebraico, né? E eu posso até ler aqui, ó, se você quiser. Não lê não, que eu não entendo nada de hebraico. Mas eu vou abrir aqui só para ler, né? Aqui, ó, eu já abro aqui. Você tem texto hebraico das escrituras, né? Já tem aqui, ó. Opa, carregou, aí, ó, tá vendo? Um celular chique, né? Eu vou abrir aqui no livro do Gênesis, capítulo 2, verso 7, tá? Então, em hebraico, você tá lendo? Em hebraico, tá aqui, ó. Nossa, entendi então, tudo. Né, vou colocar pra cá, né? Mostra pro pessoal. Olha, em hebraico aqui tá escrito Vayetzer Adonai Elohim et Adam afar min Adamá. Então essa palavra aqui, ó, né, Adamá,
É o nome hebraico de Marte. Eles traduziram para o pó da terra. Que terra? De Marte. A terra vermelha de Marte. Tá? Então aqui. Então, Vayetzer Adonai Elohim et Adam afar min adama vaifar beafar nishamat chaim vayehi a Adam lenefesh hayah. Então, outra coisa que tem aqui é que, onde se traduziu aqui, e se tornou o homem alma viva. A palavra viva ou vida não existe singular na Bíblia. É sempre plural. Então aqui ele se tornou almas vivas. E não alma viva. Tá? Então, É como, por exemplo, a palavra céu. Tá? Não existe singular no texto hebraico para céu. É céu sempre. Céu sempre. Sempre no plural. Por exemplo, né? Yeshua disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando você pergunta assim, tá, quantas são e quais são essas moradas? Ninguém sabe, né? Mas os judeus sabem, porque os nomes desses céus estão todos no texto hebraico. Mas quando eles traduziram tudo para céus. Mas cada céu tem um nome específico. O Rabino, vamos voltar nos extraterrestres. Tá. Nós viemos de Marte, então. Sim, senhora. Como é que eu sei que eu vim... Gente, mas eu não vim Porque de tá Marte. escrito. Tá escrito. No texto hebraico. Como é que nós chegamos aqui, se a gente não conseguiu chegar lá direito ainda? Está escrito que Hashem, né, o santo Kadosh Baruch Hu, formou Adão, né, de um pó e o transportou para outro mundo. E como é que nós chegamos? Então, Adão foi trazido para o Jardim do Éden. Como? O Jardim do Éden, né, no interior da Terra, não o Jardim do Éden na superfície da Terra, mas lá dentro. Mas ele veio como? Ele surgiu? Não, foi trazido para cá. Então você tem, né, as carruagens celestes, né, que são chamados Rechev Elohim. Por exemplo, quando Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, abriu-se um Stargate no céu, né? O Kadosh Baruch Hu, que fala disso. O Kadosh Baruch Hu passou por ele, a montanha foi arrancada do chão, virada de ponta cabeça, o Kadosh Baruch Hu repousou os seus pés sobre a montanha, tá? E 22 mil carruagens celestes desceram junto com Adonai no Sinai. Está escrito isso aonde? No Salmo 68, verso 18. Tá? Então, quer dizer, nós fomos trazidos de Marte para cá. Uhum. Então, quer dizer, tem vida em Marte, certo? Teve, né? Teve vida em Marte, que éramos nós, e em várias outras partes Sim, do universo. do universo. Aliás, os talmudistas, né, dizem que Deus visita diariamente 18 mil mundos. 18 mil mundos. 18 mil mundos. E por quê? Eles perguntaram, por que o Kadosh Baruch Hu visita 18 mil mundos? Porque eles são habitados e eles requerem a sua presença também. Não somos só nós. Não estamos sós. Não, isso aí é egocentrismo humano. Aí a pergunta do Ranieri Machado, o que é o Deus dos exércitos na Bíblia? Adonai Tsevaot. É o Adonai em hebraico, Tsevaot. Adonai Tsevaot refere-se a todos os habitantes do universo, a todas as hostes celestes, inclusive as criaturas que habitam outros mundos. Por isso ele é chamado Adonai Tsevaot. Entendi. Agora, Rabino, o que é um ufocriptologista? Muito bem. Uma vez que a Torá é um código, né? Então dentro desse código existem códigos também que falam de eventos ufológicos. A ufocriptologia é a ferramenta que nós usamos, né, para decodificar esses textos e trazer para fora as evidências ufológicas que estão codificadas nesses textos. Então você faz isso. Uhum. Eu sou, aliás, o único especialista em ufocriptologia no mundo. No mundo? Uhum. E como é que você aprendeu? Estudando. Deus está voltando? Jesus está voltando? A pergunta do Saulo? A questão é a seguinte, né? Você sabe que todos esses textos do Novo Testamento, né, eles foram compilados no Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., a mando do imperador Constantino. Certo? Existiam outros textos que ficaram de fora. Tá? Veja, não foram os judeus que fizeram a compilação desses textos. Foi Roma. Os católicos. Foram os católicos, né? E Roma manipulou tudo isso para amparar o dogma católico romano. E guardou que não... Destruiu todo o resto. Destruiu ou guardou? Não guardou, destruiu.
todo o resto. Mas só que existem outras cópias que ficaram preservadas pelos judeus, tá? Por exemplo, tem um texto que é chamado o Evangelho dos Hebreus, que não é a carta aos Hebreus que tem no Novo Testamento. Ah, não é a carta. Não, era o Evangelho que era seguido, inclusive, pelos cristãos no primeiro século. Era o Evangelho dos Hebreus. Neste Evangelho, por exemplo, não fala da crucificação. Ele fala que Yeshua foi arrebatado, assim como Elias e Enoque. Ele nem chegou na cruz. E Deus está voltando? Jesus está voltando? Então, aí que tá. Se ele não foi crucificado... Ele não foi crucificado. Então, essa questão precisa ser revista. Então, ele não foi crucificado, Jesus? Segundo esse texto, não. Segundo esse texto, Não. Nossa, é impressionante como... É claro que esse texto vai ser rejeitado pelo cristianismo e vai ser tido como uma mentira, não uma verdade, tá? Mas é só ler porque existe o texto hebraico, né? Na verdade, o próprio texto do Novo Testamento deixa muito claro que aquele que foi crucificado foi outro no lugar dele, que foi o chamado Simão Cirineu, tá? Em hebraico, Shimeon Kurini, que significa Simão, o meu brilho, que era o irmão de Jesus, chamado Shimon Bar Halfai, ou Shimon, filho de Clopas, também chamado Simão, o Zelote. Foi ele quem foi crucificado aos 120 anos de vida. Esse negócio todo não aconteceu assim da noite pro dia. Isso foi durante décadas, porque Roma crucificou muita gente durante muito tempo. Tá? Todo mundo Só que quando houve as traduções, quando foi feitas as traduções, se criou como eu disse, uma perplexidade, uma confusão. E quando a pessoa lê a tradução, ela nem tem ideia realmente do que está falando. Então você pergunta, como de repente aparece um Simão chamado Shimeon Kurini naquele lugar, e dão a cruz para ele carregar, e quando chega lá, e quando chegou ao lugar ele foi crucificado. Não fala que Yeshua foi crucificado, fala que Simão foi crucificado. Por exemplo, o Zohar é o único texto no mundo todo que explica verdadeiramente o que era o Gólgota. O que é o Gólgota? Por exemplo, lá no século IV, mais ou menos, eles acharam uma montanha parecida com a caveira e falaram assim, foi aqui que Jesus foi crucificado, por causa que Gólgota significa crânio. Mas é o Zohar que explica que Gólgota refere-se, na verdade, ao topo da árvore da vida, que é chamada cabeça do sagrado. Nossa, é muita informação. Tá? Né? Não é uma montanha onde alguém foi crucificado. Isso aí foi a confusão que se derivou disso tudo. O Amarelo Bento fez uma pergunta sobre o livro de Apocalipse. Uhum. É uma explicação, resumidamente, sobre a atualidade? Apocalipse, na verdade, é um livro de Cabala. Tá? Ele é muito semelhante ao Zohar que eu falei, tá? E ele é um texto que é um mapa que fala da árvore das Klipot, que é a árvore negativa, e a árvore da vida. É por isso que no começo do livro fala assim, aquele que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no paraíso de Elohim. Então ele é um mapa da árvore da vida, que, né, foi muito mal compreendido em função das traduções. Então você precisa do texto verdadeiro. Qual é o texto verdadeiro? É um texto aramaico. Tanto que o Apocalipse ele só foi acrescentado no canon do Novo Testamento 1000 anos depois que o canon do Novo Testamento foi organizado. A Jerusa está perguntando, no episódio da Arca de Noé, abriram as torneiras da terra e do céu. Essas torneiras da terra seriam as águas quentes? Muito bem. O Talmud explica que para que o dilúvio começasse, Deus explodiu 2 estrelas nas Pleiades. O dilúvio começa nas Pleiades. E essa onda gigantesca, ela vem e, inclusive, inundou. Há evidências de inundação em Marte. Também, não só na Terra. Tá? As águas quentes é porque todos os vulcões do mundo entraram em erupção. Naquela época, a humanidade não tinha essa aparência. Essa aparência aqui, ela aparece depois de Noé. Tá? Até então, a aparência da humanidade era como de Elohim, porque Adão, quando foi criado, ele era a imagem e semelhança de Elohim. Tá? Elohim é uma classe de anjos. Adão tinha asas, tá? Coisa que nós não temos mais. Tá? Quando então nasce Enos, né? Vocês conhecem como Enos, que no hebraico é Anosh, que significa humano, é que começa a surgir essa aparência que nós temos aqui. Uhum. Até então, naquela época, inclusive, depois da Arca de Noé, então. Inclusive a humanidade era maior, inclusive de tamanho. Eles eram gigantes.
né? E eles tipo disseram... o Avatar hoje, aquele filme bem grande. Bem maior ainda. Né? Tanto que eles disseram assim, essas águas não vão nos fazer mais mal porque nós somos gigantes. Né? E por isso todos os vulcões da Terra entraram em erupção. E veio água quente. Talmud diz que os pecadores foram cozidos. Como se usa corretamente a japamala? Bom, a japamala ela é da tradição budista, né? Eu uso para as minhas preces hebraicas. Que é esse... Esse aqui é uma japamala. O japamala seria... como um terço, fosse né? um terço pra gente que é cristão católico. Então, aqui eu faço as minhas orações, como por exemplo, Aná, Berroa, Gedulat, tipo um terço, é isso? Tipo um terço. É parecido. João do Divino Sabor. João, um beijo grande. Que entrevista maravilhosa. É muito conteúdo. É muito conteúdo que eu fico viajando. Temos uma escola em Suzano. Tem escola em Suzano? Onde? Fica lá na rua Antônio Renzi Primo, número 260, primeiro andar, sala 5. Todo sábado a gente se reúne para estudar. Antônio Renzi Primo. É bem no centro? É bem no centro. Antônio Renzi Primo, número? 260, primeiro andar, sala 5. É todo sábado, que horas? A partir das 16 horas. Quem está convidado para ir? Qualquer um. Qual o telefone de contato? Eu acho que é mais fácil me procurar pelo e-mail ocabalista@gmail.com. Gmail, né? Gmail. Vocês falam Gui, né? A gente é brega, Ocabalista, fala G, tá? Ocabalista@gmail.com. Com C, tá? Ocabalista, com C no começo. Com C. @gmail.com. Escreve para esse e-mail e a pessoa vai ter as informações. E é pago? Olha, no começo, né, que eu precisava reorganizar as coisas, nós cobramos, agora não. As pessoas fazem doações e tal, a gente mantém o estudo aberto para as pessoas que quiserem. Muito interessante, é muita informação, né? Impressionante. Adorei a sua entrevista. Tem livros aqui, né, que fazem parte dos meus 28 livros já publicados. 28? Então, em português? Em português, e tem explicações em hebraico. Opa, tá caindo aqui. Você tem 28? 28. Então, por exemplo, né, aqui, esse é o único livro... Supernatural, que fala da série Supernatural, explica os segredos cabalísticos da série. Ai, que legal. Supernatural. Matrix. O Tenebroso Segredo de Matrix, que fala dos códigos que tem em Matrix, que já estavam... já haviam sido falados pelos cabalistas antigos há mais de 400 anos. E a prece de Elias. Que é o segredo da oração que Elias fazia. Para quem quiser ter contato também com os seus livros... Nós temos a nossa editora, que é Grupo Editorial Quilha.com.br. Quilha. Escreve como? Com Q. Q-U-I-L-H-A. Isso, Grupo Editorial Quilha. Muito interessante. Eu não consigo mais fazer tanta pergunta legal, Ademir. Eu vou pedir para você voltar, então. Tá. Vamos marcar outra entrevista? Vamos. Faz 20 anos que você veio aqui, né? Faz 20 anos. O Marcelo estava aqui. Esse aqui é imortal. Ele falou que o Marcelo estava aqui. Ele é antes de Luviano, esse cara. Não, é antes de Cristo, né? Antes de Cristo, né, Marcelo? A Sônia Rosas, beijo, minha querida amiga. A Totô tá aqui com a gente. Ela falou muito interessante. Não vai esperar 20 anos para voltar, então, tá? Não. Você pode vir nos próximos meses já, Posso, tá bom? Aí, lição de casa. A gente vai chamar de novo o Rabino aqui, porque é muita informação. E são informações muito interessantes, porque desmistifica muita coisa que a gente sabe, né? Entre aspas, como verdade, não é, Rabino? Exatamente. E é o estudo que pode esclarecer isso. E a gente tem que abrir também a nossa cabeça, né? Ficar preso a dogmas. Se você ficar preso a dogmas, você é um escravo. Crenças, dogmas. Tem que abrir para o conhecimento, concorda? Concordo. E, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Na verdade, Adonai é o meu pastor, não me faltará. Essa palavra Senhor não existe, né? Ela foi uma tradução... Ele quer mudar o que eu rezo há 50 anos. Não existe Senhor na Bíblia. Porque quando você reza, o Senhor é meu pastor, eu vou perguntar, que Senhor? Deus. Não. Você sabe o nome do Kadosh Baruch Hu, o nome sagrado, que é o segredo de tudo, da criação de todas as coisas? Você sabe que os cabalistas antigos faziam milagres. Eles faziam milagres usando o nome sagrado. Jesus fazia milagres usando o nome divino. As pessoas não sabem disso. Que era... A pessoa pensa que era só rezar e tal. Não, tem segredo. Adonai. Se você perguntar assim, né, sobre anjos, né,
A gente fica mais 3 dias falando de anjo. As pessoas não falam assim, eu conheço, né, Miguel, Rafael e Gabriel. Nem é Miguel, Rafael, é Michael, Gabriel e Rafael. Esses são só 3 que a pessoa conhece. O pessoal não conhece o anjo, por exemplo, Sandalfon. Tem um monte de Não anjo. conhece o anjo Metatron, não conhece o anjo Kedumiel, não conhece o anjo Satoriel, não conhece o anjo Tzadikiel, tá? Não conhece Que o são anjo os que ficaram Raziel. famosos O pessoal não conhece do anjo nenhum. catolicismo, não é? Tá, então, o pessoal não conhece anjo nenhum. É Adonai, É o meu pastor. É o meu pastor. Não me faltará. vou ter que mudar a minha oração. Já tem isso traduzido. Não Se você me procurar no faltará. Google, Tá. você vai achar a tradução melhor. Tá bom. Rabino, obrigada pela Nada. entrevista. A Carla Cesário falou, toda semana a gente tem que trazer a visita do Rabino. Carla, nós vamos ficar bem louco aqui, né? Adoro informação. É bacana o conhecimento, né, gente? É muito legal ter conhecimento e abrir a nossa cabeça. E o Ranieri perguntou se tem anja. Se tem anja, eu sou uma anja. Na verdade, os anjos não têm sexo, né? Não tem sexo. Não, mas Então, quando eles descem aqui, Tem sexo. eles se vestem com as roupagens humanas. nós vamos voltar nesse assunto da anja. Nós vamos falar também de LGBTQIA+, a próxima vez. Combinado? Tudo bem. Uhum. Fechado? Uhum. Muito obrigada a todas e todos que participaram com a gente. Obrigada ao Rabino De nada. Ben Maheren Ben Maheren Kadesh. Kadesh, ou Michael Alevi. Isso, mais conhecido como Michel Levi. Obrigada. Bem mais. Muito bom dia para você.